No princípio não havia nada. O mundo que conhecemos ainda não existia. Não havia luz nem forma, apenas um abismo profundo coberto por trevas. O Espírito de Deus pairava sobre as incontáveis águas como uma promessa de que algo grandioso estava para acontecer. Apareça a luz. E a luz clareou, afastando as trevas pela primeira vez. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Assim se passou o primeiro dia. Ah, como é belo o brilho da luz que dança diante dele. Eu estava lá, ao lado do Criador, testemunhando o início de todas as coisas. Como uma criança ao lado de seu pai, eu me alegrava com a harmonia que ele trazia ao caos. Que haja um firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Assim Deus criou o firmamento, separando as águas de cima das águas abaixo dele. O céu, vasto e majestoso, se estendeu como um véu, cobrindo o abismo com sua imensidão. Foi o segundo dia. A vastidão do céu me encanta. Ele o criou com equilíbrio e perfeição, estendendo-o como um teto para guardar o que havia criado. Tudo foi feito por sua palavra, e nada existe fora do seu comando. Que as águas debaixo do céu se reúnam num só lugar e que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares, e viu Deus que era bom. Que a terra produza vegetação, ervas que deem sementes e árvores que frutifiquem segundo sua espécie. A terra floresceu com vida. Campos verdes, árvores frutíferas e flores de todas as cores cobriram o solo. E Deus viu que tudo era bom. Assim, terminou o terceiro dia. Eu dançava entre as colinas enquanto a terra se enchia de vida. Cada folha, cada flor, cada fruto era obra das suas mãos. A criação reflete a beleza e o cuidado de sua sabedoria infinita. Que haja luzes no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais para as estações, dias e anos. Deus fez o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Ele as colocou no firmamento para iluminar a terra e separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. Foi o quarto dia. Olhem para os céus. Quem pode contar as estrelas? Ele as conhece pelo nome, pois foi por meio de sua palavra que elas surgiram. Elas brilham para contar a glória dele, e eu me alegro em vê-las adornando o firmamento. Que as águas se encham de seres vivos e que as aves voem acima da terra pelo firmamento dos céus.
Peixes e criaturas marinhas encheram os mares, e aves de todas as formas e tamanhos voaram pelos céus. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. E viu Deus que era bom. Assim, terminou o quinto dia. Como é vibrante a vida que ele cria! Cada criatura que voa ou nada reflete a criatividade e o poder de suas mãos. Que a terra produza seres vivos, rebanhos, animais selvagens e pequenos seres rastejantes, segundo sua espécie. E assim aconteceu. A terra se encheu de vida. Leões rugiam, cavalos galopavam e pequenas criaturas rastejavam pelo solo. Deus viu que era bom. Como ele cuida de cada detalhe. Do menor inseto ao mais poderoso dos animais, todos têm um lugar neste plano divino. 6 dias de criação passaram e o mundo estava quase completo. Mas o Criador ainda reservava algo especial, o homem, a quem ele confiaria a responsabilidade de cuidar de toda a criação. O homem! Uma obra-prima ainda por vir. Mas por hoje, contemplemos o que foi feito, pois tudo reflete a glória do Criador. Eu estava com ele no princípio, desde antes que as fundações do mundo fossem lançadas. Tudo foi feito por meio de mim, e sem mim, nada do que existe veio a existir. Cada estrela no céu, cada onda no mar, cada folha que brota, todas trazem a marca do Verbo eterno. O universo é uma canção, e eu sou o eco da voz que a entoou. Mas a história ainda não terminou. Algo muito maior está por vir, algo que mudará tudo o que foi criado. Aguardem, pois logo conheceremos a obra-prima da criação. E com ele, o propósito mais profundo de tudo o que existe. Essa foi a história do início de todas as coisas, o momento em que a luz rompeu as trevas e a criação começou a ganhar forma. Mas o que virá a seguir? A criação do homem, a obra-prima de Deus e o propósito para tudo o que foi feito. Não perca o próximo episódio de Memórias Bíblicas, onde mergulharemos na formação do primeiro homem e na beleza do jardim que o aguardava. Se você gostou dessa história, curta este vídeo e inscreva-se no canal Memórias Bíblicas. Ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer as histórias fascinantes da Bíblia. Juntos, vamos explorar as memórias que moldaram o mundo. As histórias bíblicas são mais do que memórias, são vida, propósito e revelação.